Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me Entre em contato, participe e acredite, deixa um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje as minhas convidadas, falando um pouco sobre tendência, aparência, posicionamento em redes sociais. Eu vou pedir para começar se apresentando contigo, Susan, né? Chamam de Su também, né? Suzana. Isso. Então, eu sou a Suzana Fernandes, sou comunicadora, relações públicas e hoje trabalho diretamente com imagem, posicionamento, redes sociais e tudo aquilo que envolve esse âmbito do marketing digital, do posicionamento e tudo que faz com que as pessoas possam ter um desenvolvimento e elevar o nível das suas marcas através da comunicação. Show de bola. Temos aqui também a Thay. Olá, então eu sou a Thay Camargo, eu sou consultora de imagem e estilo, trabalho com moda, trabalho com vestir, auxilio mulheres no vestir, tanto com cores, quanto direcionamento de guarda-roupa, quanto de estratégia de imagem, que é o que a gente vai trazer muito aqui hoje sobre estratégia de imagem. Show de bola. E aqui a gente tem a Jo, que já esteve aqui no podcast, né? Já tive. Foi uma experiência. Bem lá atrás, lá no início, né? Muitos anos. Mas eu vou pedir para você apresentar de novo, então, pro pessoal. Sim, eu sou Josiane Pilar, sou esteticista facial e maquiadora profissional. Trabalho com autoestima, com automaquiagem e trago a praticidade para as mulheres no dia a dia, de forma prática, né? Ajudando a melhorar a sua autoconfiança, autoimagem, autoestima. Show de bola. Então, estamos todos apresentados aqui. Uma coisa interessante é que vocês todas trabalham juntas também, né? Vocês têm um projeto de vocês, né? Exatamente. E cada trabalho complementa o outro, né? Exatamente. Nós percebemos que nós tínhamos um comum, né? Um resultado final, digamos assim, que é auxiliar mulheres empreendedoras. Então, cada uma auxilia essas mulheres de alguma forma. Nós começamos uma relação profissionalmente que foi virando uma amizade. E daí surgiu o projeto, então, o Posicionamento de Impacto, que é uma imersão onde a gente auxilia essas mulheres a terem um melhor posicionamento. Então, eu trago a aparência, a imagem, o vestir. A Josi traz a autoestima, a maquiagem, a olhar para si. E a Suzana traz muito sobre o marketing, sobre o posicionamento nas redes sociais. Então, como está o feed dessa pessoa, como ela está se apresentando, está alinhado, não está alinhado. E por isso que a gente viu esse Ponto comum, né? Esse ponto em comum, assim, entre as mulheres, que hoje é bem necessário, né? É importante a gente ter esse posicionamento nas redes, principalmente. Muito pessoalmente importante. também, mas nas redes, que é a nossa vitrine, hoje bem importante, que é o Instagram. Então aí a gente se juntou para esse bem Eu comum. costumo até falar e comentar no nosso bate-papo que a gente tem durante nossos dias de trabalho, né, gurias? Que a gente traz muito forte isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia, como empreendedoras aqui em Pelotas. E foi muito natural as coisas acontecerem assim na nossa vida, né? Eu conheci a Thay na pandemia. E nós nos aproximamos profissionalmente e, através da Thay, conheci a Suzana e as nossas clientes, né, as minhas clientes, as minhas amigas também empreendedoras aqui na cidade,
são clientes da Thay e também são clientes da Suzana. Então, a gente tem muito forte a questão do empreendedorismo aqui nos nossos trabalhos, né? Então, a gente vem muito forte com o posicionamento de impacto e é um trabalho lindo. Show de bola. O posicionamento de impacto é o nome do projeto de vocês? Exatamente. Isso. Show. É o nome do projeto, que começou com um workshop, uma imersão presencial, e depois a gente já levou para online e está expandindo também para outras cidades aqui do sul do Rio Grande do Sul. Show. Eu vi que vocês iam ter uma palestra, você já teve, você ia ter... Tivemos. Na Associação Associação Comercial. Comercial, isso. Ele fez uma palestra a convite deles, falando sobre a importância do posicionamento, né? Principalmente no digital, e a nossa imersão especificamente, que é como um workshop. A gente ensina como a ter esse posicionamento, passo a passo, para se posicionar através dos nossos 3 objetos de trabalho, que é a maquiagem, o vestir e a comunicação. Juntamos mais de 80 mulheres lá. Exato. Foi muito bacana. Ver aquela mulherada toda lá interagindo, né, ouvindo essa voz que a gente trouxe, assim, foi muito bacana. Uma experiência incrível. Em cerca de um mês, a gente já atingiu mais de 130 mulheres aqui em Pelotas com o posicionamento de impacto. Então, é algo que tem muita busca também, né? Porque as pessoas, elas querem se posicionar, elas querem ter essa credibilidade, principalmente no digital, mas não sabem como. E isso que eu acho mais incrível desse trabalho, porque são áreas de trabalho diferentes, totalmente diferentes, mas que têm um ponto em comum, e a gente conseguiu unir esse ponto em comum e transformar num projeto. E o projeto ele é focado somente em mulheres, ou vocês atuam com homens também? Mulheres. Mulheres empreendedoras. Show. Claro que participam muitas mulheres que não são empreendedoras, mas que têm esse desejo, e mesmo estando no mercado de trabalho, em empresas e tudo mais, querem se posicionar dentro da empresa. Então, elas também estão presentes. Não é exclusivamente empreendedoras, mas a grande maioria são mulheres donas dos seus negócios. E eu acho que hoje em dia está bem alta, né? As mulheres terem os seus negócios individuais, sendo MEI ou microempresa, né? Acho que depois da pandemia também a gente teve um crescimento muito grande da formalização e de tentar se aperfeiçoar e buscar. E acho que tanto mulheres como homens, né? Muitas pessoas descobriram que podem ser mais do que estavam fazendo antes, né? Exatamente. Tá, eu vou te perguntar então. Diga. Sobre o posicionamento de impacto, tá? Por que é importante para os negócios ter um posicionamento? Por que é importante? Por que a gente traz, né, essa imersão que é o posicionamento de impacto? Ela é importante porque ela reflete diretamente naquilo que a gente apresenta. Então, a tua posição reflete diretamente na forma como o teu cliente te vê, e isso é importante. A gente tem que cuidar do nosso lado, do que gostamos, do que representamos, qual é a nossa linha de trabalho, mas a gente também tem que olhar para o lado de lá. A gente também tem que olhar para esse cliente. Qual é o cliente que eu quero buscar? Ou qual é o cliente que está chegando até mim? Será que ele está tendo uma boa visão, uma boa imagem do meu negócio, do meu serviço? Será que eu estou tendo um bom posicionamento? É aí que a gente entra, nessa reflexão e nesse auxílio, para auxiliar, então, essas mulheres a que elas tenham uma imagem, uma posição tão boa quanto a competência e o trabalho ou o produto dela. Show de bola. Vou falar uma coisa agora aqui, um comentário, tu me corrija se eu estiver errado. Diga. Talvez eu seja meio cancelado por causa disso. Ai. Mas a gente vê, assim, numa época que tem muitas ideologias, né? Sim. E aí, às vezes, a gente escuta a pessoa falando, não importa como tu se apresenta, e sim o trabalho que tu entrega e tudo. Né? Eu não concordo muito. Eu sempre ilustro, quando eu converso com o pessoal que trabalha comigo, do jeito, se eu entrar num hospital e precisar de um médico, a primeira pessoa que eu vou procurar é quem está de branco. Com certeza. Né? Não Com importa certeza. se é cultural ou não. É um símbolo, né? São as referências, né? É isso, exatamente isso. E eu acho que, da mesma forma, dependendo do trabalho que tu vai exercer, né? Se, por exemplo, tu for numa cozinha, tu quer ver todo mundo ali de toquinha, alguma coisa assim. Tu vai num restaurante, tu quer ver as pessoas, Exato. os garçons de terno, de roupa social, né? Exatamente. E a gente sempre
fala que a gente trabalha muito com essa frase, que tudo comunica, né? E isso acho que representa muito bem essa tua fala. A roupa do médico de branco que tá lá comunica que ele é médico. É a mensagem. Né? A mensagem que passa, É a né? forma dele Exatamente. se destacar ali como o profissional que cuida, que é da saúde, que cuida do outro. Uma forma da gente se direcionar para aquela pessoa. E assim é em cada profissão. Então, E não precisa ser também uma coisa tão formal, né? Porque, por exemplo, se tu tem uma loja que tu vende produtos de skatista ou alguma coisa de atividade mais esportiva, tu não vai procurar uma pessoa de terno, né? Não, Tu vai uma pessoa que esteja mais... Exatamente. A É forma isso. de comunicar vai ser diferente. Então, cada profissão tem suas formas de comunicação e dentro das profissões com as diferentes formas de comunicação, as pessoas têm suas individualidades, né? Suas formas de vestir, seus gostos, seu estilo. Uma vai ser mais romântica, a outra vai ser mais, como é que eu posso dizer, mais... Não é restrita, mas... Intelectual. Mais na dela, mais mais recatada, né? Mais recatada. Então, dentro das suas profissões também vão ter os estilos, vai ter a forma, vai ter também isso que eu comentei, o cliente. Porque existem vários tipos de clientes, existem vários salões de beleza. Para cada salão de beleza existe um tipo de cliente, existe um público. Tem um público que vai consumir, vai pagar mais caro por um produto que veio dos Estados Unidos, que não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo. Outra pessoa, ou ela não vai ter condição de pagar aquilo, ou ela não está dando bola, ela vai num outro profissional que faz um trabalho bom também, de uma forma diferente, com produto nacional, que não quer dizer que não seja bom. Né? Então, assim, cada um vai ter a sua forma ali de representação. E eu acho que isso facilita muito também para o cliente, né? Encontrar a empresa ou o fornecedor certo para ele, né? Isso aí. Porque se fossem todos iguais, né? Ou todos diferentes, seria difícil de tu conseguir saber, né? Onde é que tu teria que procurar aquilo que serve para ti, ou pro teu estilo, alguma coisa assim. E o grande segredo, Emerson, desse trabalho que a gente traz juntas é olhar para o nosso cliente, olhar para aquela mulher empreendedora e olhar a essência dela, né? O que ela realmente quer transmitir, sem perder a essência. E aí entra todos esses detalhes, esses cuidados. A gente respeita muito o que a nossa cliente, o que a mulher quer comunicar, né? Então, isso é um detalhe assim, que a gente traz na nossa essência, né? Muito, e transmite isso também para as mulheres. Respeitar a individualidade. Exatamente. A gente sempre fala que um posicionamento de impacto ele não deve ser fechado, não deve seguir uma regra. Ele precisa seguir a essência daquela empreendedora, né? Então, de acordo com as coisas que ela gosta, o que ela quer comunicar, qual é o objetivo dela, a gente vai orientar nesse posicionamento. Mas não existe uma regra fechada, não é? Sempre digo, não é um teatrinho, né? Que todo mundo tem que ser igual, exatamente. vestir igual, falar igual. Exatamente. Quanto mais autenticidade, melhor. E agora, uma opinião aí, acho que mais pro teu lado, Suzana, que também é parecido com o estilo de se vestir e se apresentar. Mas eu penso também nas redes sociais, como que tu apresenta o teu trabalho, né? Há um tempo atrás eu tive aí uma pessoa me ajudando nas redes sociais, e aí ela queria que eu usasse as músicas que estão em alta, sabe? Sim. Só que, tipo, não tinha nada a ver com o meu trabalho. Aí eu até, para ela entender o porquê que eu não queria, eu ilustrei, né? Hoje em dia essa música está em alta, só que uma pessoa pode entrar daqui a 1 ano lá no meu perfil e achar um trabalho que ela goste. E se tiver aquela música que foi chata para ela, que repetiu Exato. tantas vezes, vai Exato. trazer um sentimento ruim, né? As pessoas fazem associações, né? Então, principalmente na rede social, tudo aquilo que tu vai colocar, seja comunicação verbal ou não verbal, como são as fotos, os vídeos, né? As cores que a gente utiliza, os rituais nas redes sociais, tudo isso comunica alguma coisa. E as pessoas, elas veem porque elas se identificam com algo, né? Bem o que tu falou. Talvez se ela vê o trabalho teu, que é uma música que ela não curtiu ou que incomodou ela, talvez ela já saia da tua rede, né? Então, as pessoas se identificam, tem um ponto de identificação, e a partir desse ponto de identificação, elas vão te seguir, elas vão te acompanhar, elas vão comprar de ti. Então, isso é um ponto bem importante na questão do posicionamento, né? E a repetição, que eu sempre falo. Quanto mais a gente repete, aquilo vira uma marca nossa.
Né? Sim. Então, esses pontos, por exemplo, teu cabelo azul. Né? É uma marca do Emerson. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala... E foi justamente para isso. Estávamos falando nisso antes Isso das gravações. Antes de começar. Não, e a ideia do cabelo azul foi isso, porque bem como a Josi falou, que, e é exatamente isso que aconteceu com ela. As pessoas né? já sabem que é tu. Fala, Exatamente. Quem é o Emerson? cara que faz vídeo do cabelo azul? do cabelo Pronto, já sabe quem é. Exato. Hoje em dia já tem muitas pessoas usando o cabelo azul, né? Muitos homens. Mas quando eu comecei, eu acho, sei lá, eu devo ter sido o primeiro homem de Pelotas a pintar o cabelo de azul. Era muito chato pra caramba, porque eu ia no shopping mesmo, aí qualquer fila que eu entrasse pra pedir alguma comida, alguma coisa, né? Sempre vinha alguém e perguntava: é tu que pinta? Como é que tu fez? Sabe? Era muito chato. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas não dão mais bola. Sim. Mas foi numa época que ninguém estava fazendo, inclusive eu me lembro muito bem que alguns colegas disseram: tu vai fazer isso, tu vai se arrepender, os teus clientes não vão mais te contratar. E ao contrário. Tua marca. Se eu tiro o cabelo azul hoje, os clientes Perde a referência, né? ficam dizendo quando é que tu vai voltar com o cabelo. Então... Isso eu acho que já entra bem na fala da Thay, é um ponto de criatividade. E o teu trabalho, querendo ou não, exige criatividade, né? Então, tem características que representam a criatividade, que aí a Thay pode falar dos estilos, né, e tudo mais. E eu acho que é um ponto bem importante de se pensar, né? Traz o estilo criativo, já comunica a criatividade, e assim é uma linha de coerência. Sim. Não, essa coisa de marca que tu falou, né? Inclusive o nome do podcast, Bora Fazer Barulho, foi por causa de uma ação que a gente estava fazendo na pandemia, né? Que tava tudo proibido, não tinha nada, e aí tudo que ia fazer tinha que ser em silêncio, alguma coisa assim, e aí eu discordei muito dessa ideia. Aí a primeira vez que eu falei Bora Fazer Barulho é porque me convidaram para uma manifestação, só que era para uma manifestação silenciosa. Aí eu disse: não, vamos lá e bora fazer barulho. Aí deu um fuzuê. Aí depois, toda vez que a gente ia gravar algum vídeo, né, eu falava pro pessoal: bora fazer barulho. Só que eu nunca tinha um nome pro podcast. Até que alguém, não me lembro quem agora, me falou: por que tu não bota esse que tu sempre fala aí só até ter um nome? Até definir. E aí ficou Bora Fazer Barulho. Ficou. Legal. E é uma chamada pra ação, né? Exato, então, casou super bem. Exatamente. Bem legal. Tá, agora eu vou perguntar pra ti, Josi. Josi, cada tipo de maquiagem passa uma mensagem ou maquiagem é só maquiagem? Não importa como eu maquio, não vai mudar a mensagem que eu quero passar? Sim, cada maquiagem passa uma mensagem. Então, quando eu recepciono a mulher, né, minha cliente lá no estúdio, sempre existe aquele cuidado, aquela conversa para saber. Elas já me procuram porque a minha linha de trabalho ela já é mais clássica, né, mais elegante, mais sofisticada. Então eu já tenho, eu não sou uma maquiadora artística, né? A gente fala muito sobre os estilos e existe várias profissionais incríveis na cidade, mas o meu estilo ele é um estilo mais clássico e sofisticado. E sim, a maquiagem comunica muito. Sempre quando a cliente vai lá no estúdio, né, ela procura... tem maquiagem para festa e para o dia a dia, por exemplo, exatamente. Né? A gente trabalha no posicionamento com a questão das empreendedoras, né, no cuidado do dia a dia, da maquiagem leve, elegante e sofisticada, trazendo praticidade para o dia a dia dela. Né? Hoje em dia, as pessoas procuram agilidade, praticidade, né? Fazer uma maquiagem rápida durante o dia. E sim, né, existe uma maquiagem durante o dia e, claro, uma maquiagem mais ousada à noite. E é extremamente importante. A maquiagem comunica, sim. E é importante a maquiagem, sim, em qualquer ocasião. Show de bola. Tu se maquia todos os dias? Todos os dias. Cuidados com a pele todos os dias, diariamente, porque senão não estaria falando aqui sobre autocuidado, né, sobre skincare, sobre autoestima e falar com mulheres sem me posicionar e ter esse autocuidado comigo. Show. Mas o teu marido já te viu sem maquiagem? Óbvio, né? Óbvio. Show de bola. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta para Suzana, né? Su. Diga. O que é o posicionamento de marca e como que ele ajuda nos negócios? Tá.
Quando a gente fala em posicionamento, que é uma palavra que está bem na modinha, né? Todo mundo, posicionamento, mas nem todo mundo sabe o que quer dizer posicionamento. Então, posicionamento nada mais é do que o espaço, a posição que essa marca ocupa na cabeça do cliente. Por exemplo, quando eu falo em Pepsi, vamos pensar assim, o que vem na cabeça de vocês? Que é o melhor refrigerante de cola que tem? Sim. Pepsi? Concorrente da Coca-Cola. Coca-Cola. Quando a gente fala em Coca-Cola, Coca-Cola é primeiro lugar, né? A gente pensa, se eu falar refrigerante de cola, pronto, Coca-Cola. Tanto que a Pepsi já se posiciona como a segunda melhor, né? Aqui no Brasil tem umas proibições que não pode ter competição, tipo, não pode falar mal da marca, falar mal, né? De outra marca, mas em outros países é liberado, então eles já se posicionam como segunda, né? Tipo, qual refrigerante tu vai querer? Pode ser Pepsi mesmo. Porque é o que a gente fala quando a gente vai comprar uma Coca e dizem não tem Coca, aí pode ser Pepsi mesmo. Né? Então já se posiciona como segundo. Então o posicionamento é isso, é o espaço que essa marca ocupa na cabeça desse público. Né? Se é a primeira marca a ser lembrada, se é a segunda, se é a terceira. E a gente trabalha para que sejamos a primeira marca a ser lembrada. Né? E aí a gente define um espaço, tanto de tempo quanto geográfico, para que a gente consiga posicionar essa marca e que ela seja a primeira marca a ser lembrada. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que um dos fatores que ajuda muito isso aí que tu tá falando é o reforço de marca, né? Exato. Que é tu ter, sei lá, qualquer coisinha ali, um adesivo em algum lugar. A repetição. A repetição. Né? Quanto mais a gente repete aquela marca, aquela cor, aquela fala, aquele bordão, enfim, qualquer coisa dessa marca, vai fixando aos poucos. É como se cada elemento da marca fosse uma colinha que a gente colocasse na cabeça do consumidor. E aí vem uma cor da marca e mais uma colinha, mais uma colinha. E aí isso acaba virando algo que fixou realmente, né? Que as pessoas vão lembrar sempre que precisarem de determinado serviço ou determinado produto. E isso é muito importante porque faz a tua marca estar em primeiro lugar, né? Tu perguntaste aí da importância para as marcas, faz com que as pessoas lembrem sempre em primeiro lugar da tua marca quando precisarem desse serviço, desse produto. Show. Aqui nós temos apoiador no podcast, né? Aí eu sempre falo que o apoio aqui é mais um reforço de marca. Exato. Porque aqui não é um canal de vendas, então é mais um reforço de marca. Aí eu sempre uso o exemplo da Havan. Quando a gente está saindo daqui do sul, né, indo para Santa Catarina, a gente passa e vê várias placas da Havan. Só que, tipo, não tem nenhuma Havan por perto. Só que quando a gente chega, sei lá, lá em Camboriú e a gente vê uma Havan, a gente diz, vou entrar aqui. Ninguém sabe por quê. Exato. Porque teve todo um reforço de marca durante o caminho. Isso tudo é inconsciente, né? Tudo Sim. isso. Eu sempre trago o Nubank como exemplo, né? A cor roxa, por exemplo, está presente em tudo. Tá no cartão, está no aplicativo. Se tu vê um comercial, tá na camiseta dos caras, mesmo que o Itaú usa muito laranja, né? E às vezes eles não falam nada, né? Tem os comerciais da Alice, né? Que é a menininha que fala muito lá, que falou muito cedo e tudo mais. Sim. E pode ver que ela só fala uma frase de impacto ali, mas ela tá com uma camiseta laranja. Tem detalhes laranja lá no fundo da decoração da casa dela. Então são pequenos detalhes que no inconsciente constroem esse reforço, essa repetição da marca. Que é tão importante, né, para a gente conseguir atingir esses públicos com eficiência. Show de bola. Isso é uma coisa que eu treino bastante, reforço de marca. Exato. Porque assim como é fácil a gente se posicionar, assim, não é fácil, difícil, né? Difícil. A gente se posicionar, é fácil da gente cair da posição que a gente está. Exatamente, exato. Porque sempre tem alguém trabalhando muito para tomar a tua posição, né? Sim. Então, qualquer deixa que a gente der, é possível que alguém passe à nossa frente. Então, eu sempre levo isso, sempre encaro isso como, por exemplo, o Instagram, como parte do meu trabalho, da minha rotina de trabalho. Eu preciso postar stories de manhã, de tarde e de noite, né? Por quê? Porque assim como eu chego no escritório, abro o escritório, abro uma planilha e começo a trabalhar, eu preciso encarar o Instagram como parte do meu trabalho para que eu consiga chegar no posicionamento que eu quero, né? No Instagram não é brincadeira, a gente sempre comenta isso, né, gurias? A gente ouve muito, né? Tipo, só trabalha com Instagram, tá sempre no celular. Dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho ter uma conta bem feita e que busca atingir os objetivos que são colocados, né? Então, dá muito trabalho mesmo. E eu acho uma coisa também que é importante, que isso aí foi num podcast que veio um youtuber de São Paulo aqui, que ele me deu umas dicas e depois eu vi que realmente era importante, é a gente não misturar o trabalho com alguma outra atividade que a gente tem, ou misturar dois trabalhos.
Por exemplo, o podcast, a gente separou recentemente do meu perfil profissional. Por causa que são coisas diferentes. E aí tudo junto ali... Confunde as pessoas. Confunde as pessoas. Outro ponto muito importante é a clareza. Então, as pessoas precisam entrar na tua conta, no teu perfil, e ver o que acontece ali. E aí, quando tu faz maquiagem, mas também dá dicas de receita, por exemplo, fica muito confuso, né? Não são os mesmos públicos e aquilo acaba dispersando muito. Então, tem um perfil para cada... E dê conta de todos eles, né? Se tu tem um hobby, beleza. Tem um perfil pro teu hobby. Mas é bom sempre alimentar ele. Show. Eu criei uma estratégia assim. No meu feed do Insta só tem ali o filezinho. Os trabalhos mais top. Mesmo que eu fique, sei lá, uma semana ou vários dias sem postar nada. Aí stories, de repente algum reels, alguma coisa. Aí eu boto alguma coisa não tão trabalhada assim. Sim. Mas porque eu penso sempre assim, a pessoa quando me procurar... Vai ver o feed primeiro. Vai ver. Aquele... No caso, principalmente. Exato. E é aquela história, não julgue um livro pela capa, no ramo dos negócios não funciona. E tem uma analogia que eu gosto de fazer sempre, que eu acho que é perfeita para esse exemplo. Quando a gente entra numa loja, preciso comprar um sapato. Tá, vou lá, o que eu faço primeiro? Eu vejo a vitrine da loja, né? Eu não entro às escuras sem saber se vende roupa masculina, feminina, o que acontece ali. Então, o feed é a vitrine do teu negócio no digital. É a vitrine, a pessoa olhou a vitrine. Segundo passo que ela vai fazer, tem o sapato que eu quero? Tem. Tem o vídeo que eu quero? Tem. Então, eu vou entrar na loja para ver como que funciona aquilo. E aí, quando ela entra ali, ela entrou nos stories. E aí, ela vai conhecer a pessoa que está atendendo, que vai ver os bastidores, que vai ver como funciona. Né? Então, o feed é a vitrine onde tu tem que ter o melhor. Né? Tu precisa colocar o que tu tem de melhor para as pessoas olharem quando elas passam ali na frente. E aí, se elas decidirem ficar, elas vão ver as coisas com mais detalhes, vão ver as coisas que acontecem nos bastidores, né? E aí que se criam os relacionamentos e aí que se faz a venda. É muito difícil a gente fazer uma venda diretamente... Claro que existem casos, né? Mas é muito difícil fazer uma venda diretamente. Entrei no feed, olhei um vídeo ali, gostei, vou contratar o Emerson. Ela dá uma acompanhada por algum tempo, ela vê os stories, ela vê como ele trabalha, ela vê se ele é legal ou não, se ele é simpático ou não, como ele trata as pessoas nos stories. Tudo isso faz com que ela efetive a compra, depois acompanhar um pouquinho. E a mesma coisa no dia a dia, se eu vou na loja comprar um sapato, se me atendeu bem, mais um pontinho. Se tem meu número, tem a cor que eu quero, como que funciona essa dinâmica? Né? É muito similar ao online e o offline. Show. E uma coisa também que, claro, depois que a gente cresce ou fica bem conhecido nas redes sociais, a gente é muito visto, né? Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente é visto. Impressionante. E uma coisa que eu aprendi aí, tanto com a parte da Josi, né, e também entra na tua parte, é de tu tá bem vestido, né, e tá com a aparência em dia também, porque já aconteceu de pessoas me parar no supermercado para fazer selfie comigo. Exatamente. Que legal. Ou se não, nem me para. Fala pra alguém, eu vi... Dá uma cutucadinha assim. Ou se não, me mandam foto, sabe? Me tiram foto de longe, te vi em tal lugar. É o preço hoje. da fama, né? Não, e a gente sempre fala que assim, a gente tem que entender que o Instagram fecha negócio. Né? Então, por isso que a gente vem forte falando na questão do posicionamento. O Instagram, ele te direciona, ele faz conexão. E, claro, mostrando a tua essência, todos esses cuidados, né? Que a gente falou e comentou, vestir sem perder a essência, né? E fecha muito o trabalho. E é bem isso, a gente tem resultado, sim. Eu geralmente acontece assim, as pessoas me acham pelo Instagram e aí vão conferir meu trabalho no YouTube, porque é onde tu consegue ver com mais qualidade. Claro que eu trabalho com imagem, trabalho com vídeo, então ali a minha vitrine. Talvez uma pessoa que trabalha com vendas de roupa vai achar no Insta e vai procurar ir na loja dela ver como é que é e tudo. Exato. Mas eu sempre procuro dizer pra todo mundo, né? Eu sei que é difícil ter canal no YouTube, vocês nem devem ter canal no YouTube. Então, é uma polêmica. Emerson, não vamos tocar nesse assunto, porque ele é um dos meus incentivadores do YouTube. Ele disse, Josi, tu não tem canal do YouTube. Quer dizer, eu tenho, mas... nem me fala, isso é papo pra outro momento. A gente já conversou sobre, mas assim... É difícil. É muito trabalhoso também. Assim como o Instagram dá trabalho, o YouTube dá mais trabalho. O YouTube exige qualidade
qualidade e exige um conteúdo de maior duração, né? Exato. Eu sei que é difícil, mas o YouTube é muito bom para quê? Para conferir o teu trabalho e para te ajudar a posicionar no Google, né? Exato. Às vezes, se tu dá um Google ali, ele recomenda vídeos. Eu já fui recomendado pelo Google com um trabalho de vídeo com uma empresa que precisava de tutorial, por exemplo. Tu tá muito forte no YouTube, né? Muito forte. Também, né? Mas eu vejo assim, muita gente que até veio aqui no podcast, que tinha canal no YouTube, que hoje em dia não tem mais. E eu vejo gente que primeiro desistiu do YouTube e depois acabou desistindo do Instagram. Porque acaba se tornando também uma coisa que tu tem que manter uma constância. É mais um trabalho. É um trabalho. É um extra do teu trabalho ali, né? É uma hora extra que tu tens. Tu tens o teu trabalho e tem um extra de trabalho que é o que a Su estava falando, que é produzir conteúdo, né? Aquilo ali é o teu trabalho, responder às pessoas. Isso também faz parte do trabalho. Faz parte, porque tu tá exposto ali, as pessoas elas querem se comunicar e é como que uma certa obrigação tu dar um retorno a elas. Então, tu mostrar nos stories, carregar o feed, isso direct, tudo vai... E nós estamos numa era em que não é mais uma opção estar ou não no Instagram. Quem não tá no Instagram não existe, né? As pessoas, tipo, se eu perguntar pra Josi, onde tu comprou teu brinco? Ela vai me dizer a loja? Eu já vou direto olhar ali. Eu não vou guardar a gente já manda, né? Para aí que eu já vou te encaminhar. Já encaminho o perfil da pessoa, tu não tem nem o trabalho de procurar. Tu só abre ali e tá. Então, não estar presente nessas redes é um tiro no pé, né? Sim. Não tem essa opção mais. Não é uma coisa do futuro, é do agora já. Eu sempre apostei no YouTube, né? E eu vejo o YouTube cada vez mais tomando espaço que a TV tinha. Concordo. Inclusive, toda vez que alguém manda print assistindo podcast, é na TV da sala. É uma coisa louca, assim. E eu vejo muito que o YouTube é uma plataforma difícil de trabalhar, chata, não se preocupa muito com o pessoal que produz para ele, né? Mas é algo que presta atenção. Agora mesmo tem os shorts, então tu consegue repostar algumas coisas no Insta nos shorts do YouTube. Né? Mas com certeza é diferente. Quando vem o CapCut, ele trouxe muita facilidade na edição. Não sei se vocês usam o CapCut. Sim. Tá, mas agora edita um vídeo no CapCut e bota na TV de 32 ou 40 polegadas. Péssimo. É muito erro. Aquela parte que ele recorta as pessoas, fica tudo mal recortado. É que na tela de celular, como é pequenininho, fica bom. Tu não percebe. Faz sentido. Tem esses poréns aí. Exato. Tá. Agora eu vou fazer, então, uma pergunta para Thay. Vamos. Vai lá, minha amiga, arrasa. Thay, a gente já mais ou menos conversou sobre isso aqui agora há pouco, mas eu vou pedir para tu dar um reforço nessa temática aqui. O ser humano ele é muito visual, né? Como que a roupa pode falar de mim? Eu vou mais ou menos te ajudar aí dando uns exemplos, né? Se eu vou comprar um terno, geralmente eu procuro alguém que esteja de terno para me vender. Não sei, é mais ou menos isso, né? Nós somos muito visuais e temos alguns segundos, a gente já consegue pegar mensagens dessa pessoa. Então, pessoas que eu nunca vi, ao olhar para essa pessoa, automaticamente o meu cérebro ele já começa a codificar, já começa a captar essas informações. Então, primeiramente, nós somos visuais, para depois a gente dar crédito a outros sentidos, as expressões, né? Se a pessoa sorri, se a pessoa fica séria, a fala, se eu falo devagar, ou se eu falo gritando. Então, assim, tudo isso a gente vai captando, mas primeiramente a gente vê um objeto, a gente vê uma pessoa, a gente vê um lugar, para depois a gente saber o que tem ali por trás de tudo aquilo. De forma até inconsciente, né? É inconsciente, e a gente faz pré-julgamentos, por isso que se chama pré-julgamento, porque a gente capta essas mensagens todas e tira conclusões. Então, por isso que é um pré-julgamento, né? Então, não se julga. Isso é um fato muito curioso que eu já vi várias vezes, né? Já aconteceu comigo, mas eu vou te falar de uma situação que aconteceu com uma outra pessoa que ficou muito gritante. Eu estava no super, tá?
E aí tinha uma pessoa de uniforme, só que ela trabalhava numa loja de tintas. Aí ela estava com o uniforme da empresa dela. Aí chegou uma senhora e pediu informação pensando que ela trabalhava no super. Sabe? Tipo, ela viu, uma pessoa de uniforme, nem leu o que estava escrito. Provavelmente uma camisa polo, né? Que usa no mercado. É bem isso. Já foi, porque são as mensagens. E as cores transmitem mensagens. Então, se a pessoa é mais colorida, se tu vê que a pessoa é mais neutra, se a pessoa... O cabelo, tudo vão transmitindo mensagens. E por isso que, sim, o visual é tão importante, porque ele chega primeiro. Então, primeiramente, eu vou codificar, eu vou traduzir aquela pessoa. Ou eu vou me abrir, ou eu vou me fechar. Então, se eu olhar para ela, eu achar que ela não pode me ajudar, ou que ela não vai ser simpática, alguma coisa do tipo, automaticamente eu já tenho um bloqueio. Então, até aquela pessoa falar e mostrar que não, ela é querida, que ela é simpática, que ela pode te ajudar. É um gasto de energia a Nossa, mais, é um né? gasto de energia tremendo. Ou a pessoa até já se afastou e já foi embora. Então, assim, por isso que a imagem ela é tão importante no dia a dia, tão importante para demonstrar quem nós somos, né? E tá tudo bem se tu é uma pessoa fechada e tu quer demonstrar isso porque realmente tu quer um bloqueio das pessoas. Tem pessoas que são mais tímidas e realmente não gostam de ficar de papinho, que o outro venha e conte alguma coisa. Conheço pessoas que dizem, ficam puxando papo na fila, não gosto. E tem pessoas que adoram, já fazem amizade na fila, já conversam, já contam da família. Então as pessoas na têm academia a gente vê muito isso, né? Muito, as pessoas têm suas individualidades e de alguma forma a gente transparece isso. Ou deveria transparecer, né? Que é aqui que a gente entra muito. Então, a gente entra muito agora entrando na questão profissional. Então, eu sou muito boa no que eu faço, mas será que eu transpareço isso? Aí entra aquele exemplo que tu deu de cozinhar, né? O que a gente pensa, assim, um bom cozinheiro, poxa, imagino que pelo menos tem umas mãos limpas, né? Que use ali aquela toga do chefe, né? Tem um nome específico lá. Que seja uma pessoa que tenha pelo menos uma aparência limpa, no sentido de que não seja uma pessoa lá com o cabelo olhoso, caindo por cima da comida. Então, tudo isso são mensagens que a gente capta. É que nem dentista sem dente. Imagina tu ir no dentista e ele não tem dente. Exatamente. E o dente todo amarelo, cheio de tártaro, que tu tá enxergando o dente todo torto. Não precisa ter um sorriso, Colgate, não é esse o ponto. Mas que é não o mínimo, seja né? ao contrário, Exatamente. né? E aí a gente entra no ponto que tu perguntou se a Josi se maquia todo dia, né? O que eu espero de uma maquiadora que ela esteja, pelo menos, com uma make básica, com a pele ok, né? Exatamente. E tu consegue se maquiar todo dia, João? Consigo, porque é importante, é essencial para mim tirar um tempo para mim de manhã do autocuidado e à noite também. É um momento só meu e eu não abro mão. É essencial para mim, para minha autoestima, para o meu dia começar com energia. E a gente conversa muito, eu, a Suzana e a Thay, e a gente fala muito isso. Né, que o quanto é importante. E a gente comunica e fala para as mulheres também o quanto é importante tirar esses 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Né? A Josi entrou num ponto muito interessante, que é da autoestima. Isso é uma coisa bem bacana, porque a gente entra numa questão que se escuta falar bastante, que é, mas a pessoa está sempre parecendo que ela não é, não, né? Eu me maquio todos os dias. Eu me maquio todos os dias e é uma questão muito do que a Josi falou, de autoestima. Uma por questão de posicionamento, pelo fato da minha profissão, mas é também, porque antes da minha profissão eu já me maquiava, desde nova, por uma questão de autoestima, porque eu tenho olheira muito profunda, então eu desde sempre usei corretivo, e aí passo um pó, e já passo um blush, entende? Então, e é algo que eu também gosto. Então, isso mexe muito comigo. No momento que eu estou sem a maquiagem, ou que eu pelo menos não disfarcei as minhas olheiras, que é algo que me incomoda demais, eu já não me sinto bem. E isso então, é uma coisa que mexe com o meu emocional demais. Interfere diretamente em outras coisas, por exemplo. Se a Tânia tá se sentindo bem, ela não vai gravar o story, né? Ela não vai vir falar sobre o trabalho dela, ela não vai querer fazer uma foto. Vou querer ir logo pra casa. Exato. Vou aqui com as pessoas. É uma linha que segue, né? Então tá tudo interligado, esses pontos. É essencial, é muito importante. Show. Tá, agora
Eu vou fazer uma pergunta pra ti, Jô. Vamos lá. Eu vou te perguntar, mas tu não vai responder agora. A gente vai fazer um intervalo. Mas já vou te lançar com a pergunta já. É mais ou menos o que elas estavam falando, né? Se cuidar da aparência, né, ajuda na autoestima e na autoconfiança? Tá? Muito. Tá. Vai responder depois do intervalo. Não sei, Josi. Só dei um spoiler aqui pra vocês. E aí eu quero que tu dê umas dicas, se tiver alguns exemplos aí de cliente. Perfeito. Não precisa citar nome, mas tu pode falar também. Tá? Perfeito. A gente só vai fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e a gente já volta, é rapidinho. Podcast. Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores, esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza, há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. É hora de comemorar. Então venha conosco. Sonorização Produção. Sonorização Produção tem tudo para seu evento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Sonorização Produção. E torne seu evento inesquecível. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui no canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta hoje falando sobre imagem, posicionamento nas redes sociais, nos negócios. E antes da gente ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta para a Jo. Se cuidar da minha aparência me ajuda na autoestima e na autoconfiança. Então, a autoconfiança, a autoestima é extremamente importante que a minha imagem, né, esteja bem alinhada para eu transmitir segurança, né, para gerar conexões e, óbvio, ter resultados no meu negócio. É muito importante tu estar com a tua imagem, autoestima, que vai gerar uma autoconfiança e trazer bons resultados nos teus negócios, na tua vida, né? Eu acho que até para quem está procurando trabalho, né? Ir numa entrevista de emprego. Exatamente, importante. Não chega nem a ser uma coisa, sei lá, fútil. Não, com certeza. Ou uma coisa superficial. É uma coisa que te ajuda por dentro também. Por dentro, Isso, te dá segurança, exatamente. Uma coisa que a gente sempre comenta, claro, né, na minha área, que é as redes sociais, como eu me posiciono ali, mostra como eu cuido de mim. E se eu tô cuidando bem de mim, é porque quer dizer que eu vou cuidar bem de ti também. Através do serviço que eu vou te oferecer, através dos produtos, né? Então, isso comunica muito. Então, eu estar segura daquilo que eu tô fazendo, do que eu tô falando, eu ter uma boa foto de perfil, quer dizer que eu vou te entregar uma boa foto, né? A Thay se vestir bem, aparecer bem vestida nas redes sociais, quer dizer que, se ela cuida bem dela mesma, ela também vai cuidar bem de mim, que vou contratar o serviço dela, né? Exatamente. Então, eu acho que a autoconfiança, né, traz segurança e faz com que ele consiga
defender tudo aquilo que a gente realmente acredita no nosso negócio. Exatamente. A gente confiando em nós é o primeiro passo para outros confiar na gente. Exatamente isso. E aí volta naquela pergunta que tu me fez, né, que é extremamente importante para mim, eu iniciar o meu dia, né, para trazer essa autoconfiança, falar sobre autoestima, também ter esse cuidado comigo para ajudar outras mulheres. Imagino, se um dia a Jo diz, hoje eu não vou me maquiar, vou só no super ali rapidinho, ninguém vai me ver. Aí ela vai todo o caminho tensa, para que ninguém já aconteceu comigo também. A Thay sempre Pensa que já aconteceu comigo. Já. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu tive que sair de manhã. Eu vou resumir bem resumidamente, tá? Eu tenho 2 pequenininhas e eu tinha que sair de manhã, porque uma das minhas filhas participa de um projeto que tem aqui em Pelotas, que é a Corte, e nós tínhamos que estar cedo lá na universidade. E eu, com as 2 pequenas, tirei as crianças da cama, assim, sabe? Quase que carregando, trocando. E eu não deu tempo de nada, só de botar uma roupa e ir. E eu cheguei lá, e a moça vira para mim e diz assim... Taine, teu nome, falei certo o teu nome, porque na época eu botei um videozinho dos nomes que as pessoas me chamavam, né? Então as pessoas me chamam de Tayane, Tainá, mas menos de Taine, por isso que eu sou a Thay, porque eu resumi em Thay, porque cansei, entendeu? A vida toda de Tainá, Tayane. E aí, então, ela disse, falei teu nome certo. Quando ela disse aquilo, eu associei, eu gelei. E eu fiquei já assim, e eu pensei, ela me segue no Instagram, meu Deus. E eu me fechei de uma maneira, eu não sabia se eu sorria e continuava, se eu me fechava, se eu saía correndo. Uma situação assim, se eu falava ou se ficava quieta, porque, né, se a gente se justifica, eu saí assim de casa, porque eu saí cedo com 2 crianças, como é que é? Fiquei quieta, muda, fiquei mudinha, assim. Então, realmente, já aconteceu comigo essa situação de sair, assim, de uma forma que foi inesperada, né, uma forma que não estou habituada, e encontrar pessoas que conhece ou que segue que às vezes nas também redes, a gente né? não tem ideia do quanto a gente está sendo visto nas redes sociais, não tem né? dimensão. Impressionante. Nem todo mundo interage, né? E às vezes é bem mais do que a gente imagina. Bem mais. Já exatamente. me perguntaram esses tempos atrás numa loja das minhas filhas e tal. E eu fiquei meio parada, assim. Porque eu fiquei pensando... Da onde que ela conhece minhas filhas? Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei paralisada quando ela falou. E aí levei uns segundos para me dar conta. Eu, também, não sei o quê, tô na escola lá, não. Mas, né, dessa assim, porque eu não conhecia essa moça. Então aí custei um pouco, assim, a associar, que na verdade é das redes sociais. Eu, mês passado, eu fiz um casamento e aí eu tava fazendo o make da noiva. Aí a mãe da noiva disse, ele não é o rapaz do podcast que tu assiste lá? Aí a cunhada, a irmã da noiva disse, é ele mesmo, não sei o quê, por isso que eu indiquei. Aí depois na festa, um dos garçons, tu não é o cara do podcast? Eu sou o cara do podcast. Exato. E são... a gente não tem dimensão, e nesse exemplo que a Thay trouxe, por exemplo, essa moça poderia muito bem ter dito, encontrei a Thay, a consultora, mas ela não parecia uma consultora. Né? Por isso a importância do ser, mas também parecer aquilo que tu é. Exatamente. Né? Então, a Thay estava assim, não parecia ser uma consultora. Né? E aí isso traz pontos negativos para nossa imagem, para o nosso posicionamento. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Ser, mas também parecer. A gente tem os imprevistos da vida, Sim. né? Alguns momentos. Eu não sei se eu acostumei, a Suzana pode me dizer ou não, né? Mas eu tento acostumar meus seguidores que, pelo menos domingo, é um dia que eu não boto nem brinco. Já sabe, eu já aviso, já tô sem brinco. Teve uma vez que eu falei, eu domingo, né, vim aqui na minha sogra, as crianças estão aqui correndo, não vou me arrumar, brincando na grama, e é um momento que eu tiro para realmente não me arrumar, a não ser que eu tenha trabalho, obviamente, que eu me arrumo. E aí teve uma seguidora que disse, cadê o brinco? Oi, acabei de falar que eu não vou usar brinco hoje, domingo, não, né, porque eu gosto de tirar esse tempinho também, digamos, uma folga do meu trabalho, né? Que é estar, assim, sempre vestida, os acessórios, com algum estilo, com alguma coisa. Então, no final de semana, eu gosto de colocar aquela roupinha do final de semana, que a gente chama,
E relaxar um pouco quanto ao cabelo, quanto aos acessórios. Então, a gente também tem os nossos momentos, até uma forma né? de recarregar, né? Isso aí. Isso quando a gente precisa dar uma recarregada, sair um pouco. Trazer de forma leve, né? Sempre. Eu acho que esse é um ponto importante, a leveza, né? Porque quanto mais leve a gente mais original a gente consegue ser quando tá trabalhando. Exatamente. Então, eu também tenho momentos que eu simplesmente não quero... Passo, assim, 24 horas sem postar nos stories. E tá tudo bem. Eu sempre digo, eu sei as consequências disso, né? É importante a gente saber as consequências disso. Mas são escolhas, são prioridades. Então, tem momentos que eu escolho não aparecer pra ficar off, pra dar essa reenergizada, né? Porque, como a gente falou, é algo que exige muito. Então, precisa também esses momentos off, assim. Sabendo das consequências, obviamente. Que talvez na segunda-feira eu volte e não tenha tanto alcance. Mas eu sei disso, então por isso é importante a informação também, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que eu tô tentando aprender, né? Tô tentando aplicar na minha vida. Da gente desligar um pouco para recarregar, né? E às vezes fazer algo totalmente diferente é a única coisa que vai funcionar. Porque, do meu caso, eu trabalho com vídeo. Aí, às vezes que eu tinha para relaxar, o que eu fazia? Eu assistia uma série. Só que é vídeo também, né? E não tem como assistir sem analisar ali as coisas. Mas é uma coisa que me ajudou muito, né? Que agora eu tenho que voltar, que eu tô um tempinho sem ir, é a academia. Porque, tipo, chegar lá na academia é algo totalmente diferente do que eu faço. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Só que, tipo, me faz bem dar uma desligada, porque são estímulos diferentes do que eu tô acostumado. E me ajuda até na criatividade depois. Com certeza, tu vê outras pessoas, tem outros contatos, sai da tua bolha, né? Isso também é bacana. Exato. Traz um equilíbrio, né? Que é importante, a gente busca tanto o equilíbrio. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu só me perdi aqui. Fiz para a Josi. Para a Suzana agora, para a Su. Vamos lá. O modo que eu falo influencia a minha posição no mercado? Influencia. Toda a comunicação influencia. Não só o modo como tu fala, mas o modo como tu te apresenta, né? Como tu utiliza a comunicação verbal e a não verbal, que são pontos diferentes, mas complementares. Então, o modo como a gente fala, sem dúvidas, influencia muito na tua posição no mercado. Traz mais credibilidade ou menos credibilidade, mostra que tu tem uma conexão maior com o teu cliente ou não, afasta o teu cliente ou não, né? Então, a gente precisa sempre pensar nos pontos de identificação. Entender quem é o teu público primeiro e pensar nesses pontos que vão fazer com que ele se identifique contigo ou não. Então, se eu vou falar com um advogado criminalista, por exemplo, o que eu espero dele? Seriedade, espero credibilidade, espero uma vestimenta adequada, né? Que aí entra a parte da comunicação visual. Espero que ele fale comigo com conhecimento, mas também com clareza, né? Eu não espero ver no perfil de um advogado criminalista ele falando palavrão, né? Ou ele gritando ali, dando bom dia, tipo, bom dia, pessoal! Não espero isso dele, né? Assim como, se eu estou seguindo uma influenciadora, eu já espero essa coisa mais dinâmica, essa forma de falar que é um pouco mais casual, né? Uma forma de falar que vai fazer com que eu me identifique com o dia a dia dela e tudo mais. Então, o ponto inicial é entender qual é o meu público, o que ele espera de mim. E, a partir disso, construir uma diretriz de comunicação. Então, tom de voz, comunicação visual através da fotografia, através das cores, quais são as minhas palavras-chave, isso é um ponto que a gente comenta muito, né, Gurias? Ter as palavras-chave definidas para eu saber como usar elas estrategicamente num vídeo, num story, no texto, né? Tudo isso gera identificação e isso faz com que as pessoas se conectem comigo ou não, né? Então, a partir do momento que eu entendo o meu público, eu começo a entender também como eu vou falar com ele. Show. Isso aí é uma coisa que eu tenho me esforçado muito toda vez que eu vou criar uma thumbnail para o YouTube, né? Porque a gente tem que ter ali, em poucas palavras, uma frase que represente o vídeo, que não seja clickbait, né? Que não seja mentira, mas que chame muita atenção das pessoas, né? Exatamente. Gerar interesse, né? E é uma coisa que funciona muito. Eu já vi muito que a thumbnail ali, né? A capa do vídeo, no caso, né? Muitas vezes chama mais atenção do que o próprio conteúdo que está ali. Só que é uma coisa difícil, né? Sim, é bem difícil de fazer e é o mesmo que... Vamos pegar um exemplo puxando para o Instagram, de uma capa de um carrossel.
né? Eu tenho várias formas de falar a mesma coisa. Eu posso falar, vamos pegar um exemplo de um post da Josi, eu posso falar assim, como fazer uma maquiagem para o dia a dia, né? É uma forma de falar que chama atenção, mas não tanto. Mas eu também posso falar, não faça isso na sua maquiagem do dia a dia. Opa, o que eu não posso fazer? Vou passar pro lado para ver. Então, gerei curiosidade, a pessoa passou pro lado, e aí, às vezes, tu dá uma enrolada no segundo card, no terceiro, tu diz o que não é para fazer. Né? Então, são os gatilhos mentais, na verdade, né? As formas de persuasão no próprio título que fazem com que as pessoas possam ficar mais nesse conteúdo ou não. Tá totalmente interligado também com a forma de comunicar. Né? Show. Venho aqui no podcast me esqueci o nome dele agora, o Baita Gafe, mas vem não sei se é Lucas, da Celta Veículos, esqueci agora o nome. Tá, mas ele teve aqui o cara da Celta Veículos, tá? E eu me lembro que aí foi até eu que convidei ele, não foi ele que se convidou, por causa que, por algum motivo, o Insta indicou um vídeo dele pra mim. Eu acho que eu tava procurando carro na época até. E eu achei muito legal, porque o vídeo que eu vi era ele dizendo assim, tá vendo esse carro aqui? Se tu quer comprar, só vai te dar dor de cabeça, mas eu posso te vender por tanto, sabe? Tipo, ele falando super mal do carro que ele Algo tinha. que chama atenção, né? E chamou atenção, porque tipo, fugiu do padrão, Exato. sabe? E aí depois, claro, aí ele vem aqui, aí ele conversou mais, falou dos outros carros que ele tinha para vender e tudo. Mas é uma forma de abordagem também, às vezes tu sair um pouquinho da caixinha, né? Exato, sair do mudar um padrão. pouco a curva de... Porque é aquilo que a gente estava falando lá no começo, sobre a questão do posicionamento. Hoje em dia é tudo tão igual, né? Se tu procurar um grande empresário, tu vai ver que as fotos dele são iguais às de todos os empresários, que as influenciadoras estão usando as mesmas roupas, as meninas que vão fazer, enfim, vídeos para anúncios, usam o seu blazer, com o batom vermelho, com os mesmos acessórios, é tudo igual, é tudo um padrão. Então, quando a gente consegue quebrar esse padrão, mas de forma estratégica para o nosso negócio, faz muito sentido e chama a atenção das pessoas. Não é só mais um igual a todos os outros no mercado. Né? Então, é importante a gente fazer essas chamadas que geram curiosidade, essas chamadas que vão contar a história, ou não faça isso, ou como eu consegui faturar X em tanto tempo. Né? As pessoas se interessam por esses cases. Então, é algo que é interessante e, sem dúvida, faz parte de uma comunicação estratégica. Show. Inclusive, isso que tu falou, eu já tinha percebido, né? E depois eu participei de uma palestra de marketing que tocaram no assunto das IA. Mas o que eu tinha percebido é que teve uma época que começou a dar o boom, todo mundo fazendo vídeo com celular. Aí alguns colegas ficaram com medo, agora todo mundo está fazendo vídeo com celular, ninguém mais vai querer contratar a gente. Aí eu vi o pessoal como é que eles faziam o vídeo e eu disse, cara, não sei, vamos deixar assim. E realmente, hoje em dia, para mim, é muito mais fácil vender meu vídeo porque todo mundo se acostumou com o padrão. Aí um pouquinho de diferente que tu faça já se destaca. Exatamente. E na palestra que eu participei, que na verdade eu estava gravando a palestra, mas aí eu já pegou as dicas. Já peguei as dicas. Eles estavam falando sobre as IA, né, as inteligências artificiais, tanto as que criam imagens como o ChatGPT, né, que é bom até para elaborar perguntas para o podcast. E aí eles estavam falando que assim, que vai chegar uma hora, né, como está acontecendo já, que todo mundo vai estar usando essas ferramentas porque elas adiantam o trabalho, são ferramentas rápidas, mas elas também padronizam todo o conteúdo. Então, antigamente, quando tu tinha que ter muita criatividade, agora não precisa tanto, porque onde tem tantas pessoas fazendo a mesma coisa, alguém que faça um pouquinho diferente já vai se destacar. E, por exemplo, eu uso o ChatGPT para criação de conteúdo, mas jamais eu vou lá e dou o Ctrl+C, Ctrl+V. É para buscar ideias, né? Então, eu pego essas ideias ali e coloco a minha cara nesse texto, coloco a minha cara nessa fala. E essa que é a grande sacada. Fazer com que utilizar a inteligência artificial para otimizar o teu trabalho, mas colocar a tua cara, a tua marca nesse trabalho. Então, ninguém vai fazer igual, porque quando eu coloco um pouquinho da minha história naquele texto, naquela legenda, naquele vídeo, não tem como as pessoas copiarem, porque é só minha história. Ainda que eu peguei todo um roteiro já pré-pronto, né? Então, eu acredito que é uma facilidade, por exemplo, o ChatGPT está super em alta, as pessoas usando muito e vendendo muito
Inclusive, comprei esses dias um mini curso de como utilizar o ChatGPT de forma correta, para fazer as perguntas corretas e que venham as respostas corretas, né? Tá muito em alta, mas eu acredito que a gente não pode deixar de lado a nossa essência nesse conteúdo, porque senão vai ficar tudo igual. E aí, bem o que tu falou, quem fizer um pouquinho diferente já ganha destaque. Isso aí é aquela coisa, a gente hoje em dia quer economizar tempo, né? Mas também tem um preço, né? Exato, tem um preço. Tá, agora eu vou fazer então uma pergunta para Thay. Thay, quais os pontos positivos que um direcionamento de estilo pode trazer? Boa. São muitos, né? E muitos que até eu desconheço, porque como a gente estava conversando antes, por trás vão indo outras consequências, mas um direcionamento de estilo te auxilia na autoestima, né? Até um maior cuidado, um direcionamento no vestir, então, representar quem tu és, que é o principal. Não ter esse ruído de imagem, a gente fazer essa quebra desse ruído, então que tu aparenta uma coisa, mas que tu é outra, ou que o teu trabalho tem um certo nível e tu não aparenta aquele nível de trabalho. Auxilia a conhecer mais as cores, né, nas questões pessoais, aí, tanto profissionais também, as cores auxiliam demais, porque elas transmitem as mensagens, as cores que combinam com as pessoas. Então eu não sei se tu conhece a análise de coloração pessoal, Não. Que é um teste de cores. Então eu passo os tecidos e a gente consegue identificar as cores que mais te favorecem, te valorizam. Então te deixam com um semblante melhor. Cada pessoa reage de um jeito, né? Uma vai ter menos olheira com determinado tecido, o rosto vai ficar mais iluminado, um determinado tecido vai te deixar mais envelhecido, outro mais jovial. E aí a gente chega na cartelinha de cores. Então cada pessoa tem a sua cartela de cores, que a gente descobre. Que show. E isso é uma forma de identidade. Então, é uma forma de tu ter as tuas cores. Algumas clientes, elas vão para essas cores ali, para maquiagem, né? Então, vão na Jojosi, faz a minha maquiagem conforme a minha paleta de cores. Para a Suzana, para se posicionar no Instagram. Então, tu segue aquela identidade de cores ali para tua marca. Então, é bem interessante, assim, é mais do que conhecer cores, né? Tu consegue te guiar para muitas outras direções ali, sabendo as tuas cores. Então, por isso que eu digo, por trás existe muito mais ali né, as consequências, digamos assim, de uma consultoria de estilo. O posicionar-se, né, se posicionar de forma correta. Outra coisa muito importante que é a questão do corpo para a mulher. A gente sabe que a mulher, por mais que a gente olhe para outra e diga, meu Deus, mas ela é perfeita, ela Sempre não acha que ela é. Né? A gente tem muito, a mulher tem muito isso. É muito comum ter um lado do rosto que a mulher gosta mais do que o outro. Ai, teu sorriso é lindo. Aí a gente pode dizer, não, mas eu não sei, não mas eu podia preciso ser melhor, eu queria ter mais boca, eu queria ter menos, né? Sempre crítica, tem uma questão. Aquela que a gente comenta, sabotadora, né? Sabotadora, Nós somos. Então, assim, a moda ela também auxilia muito nesse sentido, de trabalhar questões no corpo da mulher, que a gente possa disfarçar essas questões que ela considera negativa e a gente ressaltar questões de que ela gosta nela, evidenciar essas partes. Então, também entra aí, mais uma vez, isso vai refletir diretamente na autoestima, na posição dela, na forma como é que ela vai se apresentar. Então... Tá, deixa eu fazer uma pergunta, então, agora aqui, Vai. meio fora. E quando tu vai ajudar uma pessoa a escolher a roupa, ou escolher a cor da sua roupa, e a pessoa diz, não, mas eu gosto de tal cor, e não combina com ela, como é que tu faz para explicar para ela? Boa pergunta. Ela pode usar, tá? Na moda, no meu trabalho, não existe proibições. Vou direcionar, se ela quer, a gente encontra formas de usar aquilo ali. Então, é uma boa pergunta, porque tem cores que não estão na cartela. Então, por exemplo, são 12 cartelas. 12 cartelas de cores, tá? Que a pessoa vai se encaixar dentro de uma ali. 7 delas não tem preto. E qual é o queridinho? O queridinho é o preto. Porque o preto emagrece. Deus o livre! Deus o livre. 90% das mulheres chegam lá até mim. Tá, eu só uso preto, meu guarda-roupa é preto, eu vim porque eu quero botar mais cor, eu Tá, vim então porque eu vou te não aguento mais. perguntar, então, é mito ou verdade? O preto emagrece mesmo? Depende.
Depende demais. O que acontece? As cores escuras, em geral, na verdade, não é só o preto, o azul marinho, o marrom, as cores escuras, elas fecham mais, elas dão a sensação no nosso olho de menor. E as cores claras, elas expandem mais o nosso olhar. Então, realmente, assim, o claro, ele expande um pouco mais e o escuro, ele diminui um pouco mais. Só que por que depende? Porque depende do modelo da roupa, então não adianta nada. Se ela botar preto, botar um volume, não vai adiantar. Pode botar cor que for, que vai criar volume ali. Então, por isso que depende demais, se ela está fazendo aquela escolha certa. E aí, voltando à questão do preto na cartela, que nós temos 12 cartelas, e olha só, a maioria não tem preto. Então, temos 7 cartelas que não tem preto e só 5 que tem. Então, eu mexo com elas. Hoje nós vamos girar a roleta, nós vamos ver se vai cair preto para ti. E eu consigo aparentar ser mais magro não usando preto? Consegue. Tem outros truques que a gente consegue. Que show. Com modelagens, com estilo de peças, que a gente consegue muito trabalhar isso. Bem bacana. Show de bola. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta para Josi sobre... bom, essa aqui a gente já sabe a resposta. Já sabe a resposta, né? Se maquiagem sempre ou só quando eu vou pra festa? Maquiagem sempre. Eu acho que é importante identificar a ocasião. Qual é a ocasião? Se é uma reunião de negócios... se é uma balada, né? O que eu quero transmitir. Então, maquiagem sempre, em qualquer ocasião. Voltamos aqui a falar sobre segurança, né? A gente melhorar a autoestima. A maquiagem, ela traz muito isso, como se fosse a cerejinha do bolo, né? Tem toda a questão da vestimenta, que a Thay traz isso com muito cuidado. E eu trago a maquiagem também com muita delicadeza. Então, maquiagem sempre. Agora, sempre. Complementando a Josi, a gente também aí entra nos excessos também, o cuidado com os excessos. Então, a gente também tem que trabalhar numa linha de que mesmo que a pessoa tenha determinada personalidade, a gente tem que cuidar com esses excessos, então, em determinados ambientes. Agora, tu falou da festa, então a gente tem uma linha de maquiagem mais para festa, uma linha para o dia a dia, né? Porque o excesso, ele pode comunicar algo que tu não quer comunicar. Exato. E aí também se torna um perigo, né? Entra muito na fotografia também. Por exemplo, eu já fotografei pessoas que... a pessoa fez a maquiagem, foi lá para fazer fotos profissionais, mas era uma maquiagem colorida, pesada, uma maquiagem de festa. E aí a pessoa com o jaleco branquinho, né, dentista, não conversa. Não conversa. Né? A gente precisa alinhar isso. Exatamente. Porque pareceu que foi montado. Exato. Ao invés de algo artificial. natural. Exato. E a ideia das fotos profissionais é a naturalidade. Pode ser que a pessoa não atenda com aquela maquiagem, mas a maquiagem é tão natural que não vai refletir. Agora, se tem um olho rosa choque, né? E a gente traz isso, né, Su, com muito cuidado, assim, na questão, principalmente quando é na questão do posicionamento, que a gente traz isso muito alinhado. Então, como as gurias sabem como eu trabalho, é aquele cuidado com o cliente, com as mulheres, né, em saber o que ela quer comunicar, como que vai ser. Então, maquiagem sempre, em qualquer ocasião, vai trazer segurança e autoestima. Mas maquiagem importante. Sempre, até na praia? Olha, também, porque se usa muito protetor com cor, né? Então é um autocuidado, é extremamente importante. Um batomzinho para hidratar. Um batomzinho para hidratação, com blushzinho para dar uma saúdezinha. E sim, usam maquiagem até na praia. A mulherada adere, sim, e eu acho extremamente importante e super apoio essa. E dá para passar até o protetor em cima da maquiagem também, né? O protetor solar aconselho sempre antes da base, né? Se for o caso de eu usar uma base, sempre antes. Mas geralmente existe hoje no mercado várias marcas, né? E várias possibilidades, assim, desde um BB Cream, CC Cream, uma base mais pesada. Isso depende do gosto também da pessoa, né? Se ela gosta de uma base mais pesada. Mas hoje se tem filtros solares com cor, que também super já facilita a vida, facilita a vida, exatamente, a praticidade no dia a dia.
Eu quero complementar uma fala da Su, que ela falou da sombra rosa pink, né? Então, assim, existe a possibilidade da pessoa querer se posicionar dessa forma. O que são pessoas que já são um pouco mais raras também, né, no meio. Porque são pessoas que já têm uma outra personalidade, são pessoas que já gostam, realmente, são pessoas mais artísticas que eu gosto de chamar, né? Que são pessoas que se comunicam e se comunicam muito bem daquela forma. Então, assim, o que a gente traz aqui é que é na maioria dos casos, para a gente trazer essa naturalidade. Agora, se é da personalidade da pessoa ter esse efeito, aquilo é dela, e ela atrai aquele público. E aí eu trago um exemplo de uma consultora de imagem e estilo, porque as consultoras de imagem e estilo, geralmente, elas são muito coloridas, porque como a gente trabalha muito com cor, a gente sabe identificar as cores, a gente traz essas cores para o dia a dia. Foi para trás do microfone ali, né? Tá, voltei. E tem uma consultora, que ela é muito famosa, que ela usa preto. Então, ela, de uma certa forma, ela sai desse comum e ela não, e aquilo é dela. Isso que é bacana, e é por isso que ela traz, ela é famosa, porque aquilo é a essência dela. Ela carrega aquela bandeira e aí os seguidores se identificam com ela, né? Então, essas pessoas que usam preto, que são dessa bandeira, vão ali com ela e se identificam com ela, mas aquilo faz parte. É muito diferente de tu montar algo, né? Ela já tem aquela essência ali. Então isso é uma... Tu falando agora, eu me lembrei do Esquadrão da Moda, não sei se tu... Nossa, quando eu via aquele rapaz usando aquelas roupas, eu disse, nossa, ele precisa ir no programa para alguém ajudar ele. Participar do programa. Que era umas roupas muito estranhas. Tipo, como é que usa aquilo no dia a dia, sabe? Mas, sei lá, era uma coisa que ele queria, sei lá, não sei. Não, é que a maioria das pessoas não tem um conhecimento. É diferente do seu estilo da pessoa, que nem essa consultora, é o estilo dela usar preto. Não é que ela não saiba, não é que ela não tentou se enquadrar junto com as outras. Isso que eu acho interessante, acho bacana. Ela seguiu o que ela acredita, né? E ela conseguiu aquilo ali. E é aquela história, né? Se tu, independente do que tu vai fazer, se tu faz com conhecimento, tu tem segurança para fazer aquilo e manter aquilo. Mas esse exemplo, por exemplo, da maquiagem do rosa pink, o problema disso é fazer sem conhecimento, né? Se a pessoa vai lá na Josi e diz, Josi, vou fazer fotos profissionais e quero comunicar o que a make rosa pink vai comunicar. Perfeito. Ela tem esse conhecimento. Sim, ela usa aquilo ali sempre, é a marca registrada dela. Aí é diferente. Mas tem a questão... toda uma conversa para, né? Por isso é importante esse alinhamento, né? Exatamente. Porque o problema é que muitas fazem isso, né? Vai lá e quer uma maquiagem de festa para fazer as fotos profissionais. E aí depois elas não se gostam nas fotos. E não sabem o porquê. E eu já identifico de cara, é o tipo de maquiagem, é a roupa que usou, né? Carregou demais. Então, quando tu faz as coisas com conhecimento, tá tudo certo. O problema é fazer sem conhecimento, né? E aí vão ter outras consequências. E aí, como é importante o posicionamento do profissional, né? Da gente chegar e conversar e mostrar. Não apenas falar, não vai ficar legal essa maquiagem, essa cor, mas por quê? Por que não vai ficar legal? Então, existe toda uma conversa e explicar o porquê. Então, aí, né, aí existe entra profissional falando sobre os motivos que não vão ficar bonito ou que não vai ficar, que não vai comunicar, né? Então, o posicionamento da profissional também, nesse caso, é importante. Agora mesmo, eu tenho conversado com um músico que ele quer fazer um clipe comigo. Aí ele não tem muita experiência, eu comecei a dar algumas dicas para ele. Eu falei, vai ter atriz e ator, já vê o tempo que a gente vai precisar para a maquiadora maquiar eles e maquiar você também. Aí eu disse, não, eu não preciso de maquiagem, eu sou homem. Eu disse, não é assim. Você vai gravar um vídeo com qualidade para as pessoas verem com alta definição. Se tu tiver com uma olheira nesse dia, tem que tirar, então... Não quer dizer... Nós já tivemos uma experiência, né, com maquiagem masculinas. Já? Já. No trabalho, com os modelos, sim, claro. Isso, eu fiz maquiagem masculina, sim. Isso. Lembra? Foi incrível. E é mais sutil, mas faz toda a diferença. É mais sutil, exatamente. Eu mesmo, na pandemia, eu tive que gravar alguns vídeos mais closados em mim. E eu não estava usando óculos. E eu tenho muita olheira. Somos dois. Demais. Aí, eu passava maquiagem pra tirar a olheira.
sabe? Exatamente. E é uma coisa sutil, mas que visualmente faz uma diferença, né? Imagina uma pessoa assistindo um vídeo com uma cara de zumbi, né? Não Parece vai, que tu tá Muita cansado, diferença. não dormiu. Então, isso, a olheira também comunica, comunica, né? a olheira comunica. Exatamente. Imagina um médico falando, tem que dormir bem, ele tá com uma cara de quem não dormiu nada. Exato, é assim. E não adianta, tem coisas que a gente faz os macetes ali, os truquezinhos nossos, e que faz a diferença depois no resultado com final. certeza. Exato, Com com certeza. certeza. Tá, agora eu vou perguntar para cada uma de vocês, e aí pode começar agora com a Jo aqui. Quais são os planos para o futuro? Nossa, muitos planos. Muitos. planos. Um deles tu já tá em andamento, que é a tua marca de pincéis, né? Sim, eu tenho minha marca de pincéis, minha marca registrada. Eu acho que é um dos projetos mais incríveis que eu tive na minha vida. Né? A Suzana e a Thay acompanharam desde o início, assim, porque eu tenho curso de automaquiagem e eu senti a necessidade, né, de trazer algo a mais nesse curso. Eu mandava as minhas clientes para outros comprar, né, no caso pincéis, e indicava pincéis em outros locais, e aí eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Preciso agregar valor no meu trabalho. E aí comecei a desenvolver, tirar do papel. Eu sempre quis ter a minha marca de pincéis e trazer qualidade e exclusividade para os meus clientes. E este projeto, para mim, assim, foi o mais desafiador da minha vida. Também eu tenho a marca Hot Makeup, que eu sou apaixonada por essa marca. E estou com o meu estúdio ali, né, com mulheres incríveis, com acolhimento, com qualidade, trabalhando autoestima, trabalhando autoconfiança. E o posicionamento de impacto, né, com as minhas amigas parceiras, ou parceiras e amigas, né? Não sabemos a ordem, Não sabemos a ordem. E como que vocês se conheceram? Te cortando. Lá vem a história. Essa história. Bom, eu conheci a Thay, foi na pandemia. Ela fez uma pergunta, né, ali no direct. No meu Instagram. A história começa que eu precisava de uma maquiadora, estávamos todos na pandemia, naquela função toda de live, e eu precisava de uma maquiadora para fazer uma live. E como eu sempre me maquiei, eu não tinha uma maquiadora profissional comigo, porque eu sempre gostei, me interessei muito por maquiagem. Então eu pedi para os meus seguidores, abri uma caixinha, pedi indicações de maquiadoras, e eu recebi várias indicações. Olha que bacana. O que eu fiz? Fui no Instagram, para onde eu ia aí? Olha a importância do Instagram. Olha essa história. Fui para o Instagram e comecei a olhar uma a uma. Quando eu cheguei na Josi e olhei o tipo de maquiagem, o Instagram dela, que era totalmente alinhado com o que eu trabalho, que a gente traz muito esse respeito com a cliente e essa delicadeza, sem exageros, eu me identifiquei com ela. Eu disse, é essa aqui. É ela que eu vou chamar. E aí eu chamei a Josi e começamos essa troca. Fizemos live, ela me convidou para uma live com ela, eu fiz análise de coloração nela e nós começamos com toda essa troca e viramos amigas. E nesse meio tempo estava eu lá no Instagram, frustrada com as minhas fotos profissionais, precisando dar mais credibilidade ali para o Instagram, porque é isso aí, é bem como tu falou do vídeo, que eu já tenho sentido. Nas fotos já fiz, meu próximo passo, né? A gente fazer os vídeos, que é mais profissionalismo no Instagram, então a gente tem que estar dando sempre esses passos a mais, e eu precisava das fotos. E eu tinha tido uma frustração de uma fotógrafa, né? De umas fotos que eu não gostei, e aparece a propaganda da Su para mim. Falando, parecia que ela estava falando comigo, assim, ali no patrocinado. E ela recém tinha chegado na cidade, então ela fez esse patrocinado porque ela precisava pegar clientes aqui na cidade. Conhecer pessoas, né? Porque o trabalho dela é de conexão, de captar clientes. E aí eu chamei, fiz as fotos, achei maravilhosa, já liguei para Josi, ela é maravilhosa, eu amei as fotos, isso que nem estavam tratadas, dei 1000 recomendações para ela, deve ter pensado que eu era louca, isso que eu sou super quietinha, eu sou super na minha, para mim tá tudo bom. Ela veio toda receosa me chamar. Mas eu tava traumatizada, entendeu? Eu tava traumatizada, e eu gosto de coisa natural, assim, bem sutil, precisa tratar música. E
aí fiz propaganda para a Josi fez foto com ela e começou a espalhar para as amigas, e aí começou essa rede. Começou a nossa conexão, a nossa rede de mulheres. E aí a gente se ligou que tinha algo comum, que nós três trabalhávamos, cada uma na sua área, que é a questão do posicionamento, da autoconfiança, da segurança. E aí surgiu o projeto, surgiu a ideia de começar a fazer esse movimento e estamos aí hoje. E uma das questões bem importantes que a gente tem que falar aqui é a questão dos valores, né? Exato. A gente tem os valores muito alinhados, né? Muito alinhados. Os meus valores são iguais aos valores da Suzana, iguais aos valores da Thay, e então isso é muito importante. Os valores que tu diz... Os princípios, valores, respeito, família. A gente tem uma conexão. Cuidado, né? A gente sempre tem esse cuidado. Exatamente. Cuidado uma com a outra, o respeito, né? A gente, assim, até o momento a gente, graças a Deus, não teve nenhuma desavença, nada. A gente discorda, sim, de algumas coisas, mas... Discordamos, quando elas me pedem para fazer live, eu digo assim, vamos fazer uma live, não quero. Eu preciso desenhar, a gente convence ela faz a live. Exatamente. Eu também estou me desafiando, né, no posicionamento de impacto com as gurias. Assim, para mim é um projeto lindíssimo, o qual eu acho que nós três somos apaixonadas, né? Que a gente traz muito forte o nosso trabalho. E é um desenho, bem como tu falou, os nossos valores, os nossos princípios, os valores negociáveis que a gente chama, são muito alinhados. Então, não existem discrepâncias muito grandes entre as tomadas de decisão, entre as coisas que a gente precisa fazer ou não. Tá tudo sempre muito alinhado. Isso facilita muito, né? Ter pessoas com as quais a gente se identifica. Show. Tá, agora vou perguntar pra Thay, então. Thay, quais são os seus planos para o futuro? Bom, meus planos captar e auxiliar o máximo de mulheres no vestir, para que elas se sintam seguras no vestir, para se sintam com posicionamento, com estilo. Também quero muito, que eu já estou aqui indo mais para indo além aqui de Pelotas, digamos assim, né? Já estou indo para outras cidades, Canguçu, fui para Santa Vitória, enfim, estou indo para outras cidades aí com o meu trabalho, quero expandir cada vez mais, ir para o Brasil, e vamos lá! Palestras é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, faço com as meninas, mas eu também gosto Agora, no encontro que teve da associação, foi palestra que vocês fizeram? Foi palestra que nós fizemos, Foi através do posicionamento de impacto, isso. Dou workshops também, então, workshops sobre tipo físico, sobre cores, então, tudo isso eu quero expandir, captar o máximo aí de mulheres por esse Brasil. Show. E tu, Suzana? Então, os meus planos para o futuro estão bem voltados, né, como não poderia ser diferente, para o digital. Quero, claro, seguir expandindo o meu trabalho aqui em Pelotas, auxiliando empreendedoras, né, que chegam cada vez mais. Mas esse ano a minha palavra-chave, minha palavra-chefe é execução. Então, quero executar muitos planos que estão no papel faz muito tempo e que eu fui deixando para depois. Então, esse ano vem curso online por aí, principalmente sobre fotografia, para mostrar para as pessoas, para as empreendedoras, como a gente pode, através da fotografia, vender mais também. E também trazer com muita força a questão do projeto do posicionamento de impacto, que uma das coisas que eu gosto muito é passar o meu conhecimento para as outras mulheres, para as outras empreendedoras. Então, trazer isso de uma forma leve e que a gente consiga expandir cada vez mais para a região sul e quem sabe até para todo o Rio Grande do Sul, né, gurias? Exatamente. Esse projeto que tem trazido um retorno muito legal para a gente. Muito e feito com que a gente consiga também se encontrar nele, né? Exatamente. Eu, pelo menos, acredito que as meninas também, sinto muito prazer em estar ali falando, mostrando para as mulheres esses pontos que são fundamentais e ver elas se identificando nisso. Ver que elas conseguem se enxergar naquilo que a gente está falando, né? Então, os meus planos principais são expandir e alavancar esses negócios, escalar esses negócios no digital. Show de bola. Então, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast aqui, tá? Tá muito bom conversar com vocês. Com certeza a gente vai conversar com outras oportunidades também. Mas agora no finalzinho eu vou pedir para vocês darem um recado pro pessoal de casa. E aí pode começar contigo, Jo. Pode começar contigo.
Sigam meu Instagram, é o @JosianePilar_makeup. Então, tem muitas dicas para mulheres empreendedoras, mulheres que querem trazer praticidade para o seu dia a dia, né? Melhorar a sua autoestima, sua autoconfiança. Então, me sigam lá, que tem muitas dicas especiais para o teu dia a dia, praticidade e autoestima e autoconfiança. Show de bola. Um recadinho agora, então, da Thay. Então, vamos para o recadinho. Mulheres que querem se sentir bem no vestir, que querem ter um direcionamento com as cores, com as formas, estratégia de imagem, para o pessoal, para uma transição de estilo, de carreira. Então, estou à disposição para auxiliá-la nesse processo. Eu também faço o convite para me seguir lá nas redes sociais, thaycamargo.style. Que eu trago dicas lá de moda, trago bastante sobre tendências, dicas de como usar peças. Gosto muito da ideia da versatilidade, trabalho muito em cima disso. Então, não é a quantidade, mas ter roupas direcionadas, acessórios e peças certas. O teu chave, né? Porque a gente vê muito nas redes sociais aí, tem que ter tal coisa, mas o que tu tens que ter? Então, esse direcionamento é muito importante no vestir, porque através do vestir nós externalizamos, né, a nossa personalidade, quem nós somos. Show de bola. E agora a Suzana, então, um recadinho pro pessoal de casa. Pode olhar para cá. Então, vou pegar o gancho das meninas, já vou deixar meu Instagram aqui também, que é @susanafernandes.mkt. Quero convidar vocês para seguirem, para darem uma olhadinha lá. A gente está sempre trazendo muitas dicas sobre comunicação, dicas básicas para quem quer realmente começar a comunicação, né? E não sabe por onde. Então, são pontos bem importantes. E o meu recado final é mantenha a constância sempre, né? Que eu sempre falo com as meninas sobre isso. Quanto mais constante, mais coerente a gente for na nossa comunicação, verbal, visual, escrita e todos os tipos de comunicação, maior vão ser os nossos resultados. E pode demorar um pouquinho, dá trabalho? Dá, mas o resultado vem. Então, tudo aquilo que for feito com muito carinho e com muita dedicação vai ter resultado, sim. Show de bola, então. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo conhecimento. Muito obrigada. Adoramos. Um ótimo bate-papo. E quando quiserem voltar, né, casa de vocês, Sim. fiquem à vontade. Voltaremos. Adoramos o papo, adoramos Muito compartilhar bacana. um pouquinho da nossa experiência e dos nossos trabalhos, né? Esperamos ter ajudado também quem está assistindo a ter alguns insights sobre posicionamento. Exatamente. Show de bola. Muito obrigado, então, por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do CCC, né? Curte, compartilha e comenta. Quando você interage aqui no YouTube, o YouTube entende que você está gostando, ele entrega o conteúdo para mais pessoas, o canal cresce e a gente consegue trazer mais qualidade aqui para vocês. E é isso. Não esqueça de beber água. Tchau, tchau. Que legal! Muito bom, muito legal.